Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre direito administrativo, né? Direito administrativo. Vamos falar sobre o conceito de direito administrativo. Vamos falar da evolução histórica. Vamos falar das fontes. Vamos falar dos métodos e critérios interpretativos. Vamos falar das relações com outros ramos do direito. Vamos falar da administração pública em sentido amplo, administração pública e governo. Vamos falar também sobre os princípios do direito administrativo, o princípio regenciais, princípios explícitos, implícitos, transparência e probidade administrativa. Vamos falar também sobre o decreto da lei 20.267. Vamos falar sobre a lei 9784 de 99. Vamos falar sobre o Código de Ética e Disciplina PM. Vamos falar sobre José dos Santos Carvalho Filhos. Vamos falar sobre o professor Eli Lopes Meireles. Vamos falar sobre a Maria Silvia Zanella de Pietro. Vamos falar sobre o Celso Antônio de Bandeira Melo. E vamos falar também sobre o LIMP, né? No artigo 37 da parágrafo 4 da Constituição Federal, falar sobre o LIMP, que vai falar sobre a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que nada mais é do que os princípios está de forma explícita na Constituição. Tá bom, pessoal? Vamos dar andamento? Então, vamos lá. No primeiro momento, vamos falar sobre o direito administrativo, conceito, evolução histórica, fonte, métodos e critério interpretativo, relações com outros ramos do direito. Então, vamos começar por aqui. Qual que vai ser o conceito do direito administrativo? Estamos nesse tópico aqui, ó, pessoal. Conceito de direito administrativo. O conceito de direito administrativo, vários professores. Vamos falar no conceito de direito administrativo, segundo José dos Santos Carvalho Filhos, conceito de direito administrativo, segundo o professor Eli Lopes Meireles, conjunto do direito administrativo, o conceito de direito administrativo, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Tudo bem, pessoal? Então, seguindo. O conceito de direito administrativo, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho. Segundo ele fala que o conceito de direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e a coletividades a quem deve servir. Conceito de direito administrativo, segundo o professor Eli Lopes Meireles, é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar correta, direta e indiretamente os fins desejados pelo Estado. Conceito de direito administrativo, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosas, que exerce os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. A finalidade do direito administrativo. Pessoal, agora vamos seguir, vamos falar um pouquinho sobre finalidade, né? A finalidade do direito administrativo é proteger o interesse público. E não podemos confundir o interesse público com o interesse estatal, já que o Estado atua limitando as atividades individuais. O Estado não é o fim em si mesmo. O Estado exige para alcançar o bem comum, de modo que o direito administrativo conecta o interesse estatal para que alcance o interesse público. E o que vem a ser interesse público? Segundo o professor Álvaro Lazani, o papel do Estado é fazer convergir o interesse particular para o interesse público, modo de se alcançar o bem comum, seja pela imposição de tributos, pelo exercício do poder de polícia e regulação de toda a natureza. José dos Santos Filho Carvalho, direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado, e entre os órgãos do Estado
e às coletividades a quem deve servir. Vamos falar um pouquinho sobre os critérios definidores do direito administrativo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o critério francês, vamos falar um pouquinho das relações jurídicas, vamos falar um pouquinho do serviço público, falar um pouquinho sobre o teleológico, vamos falar sobre o hierárquico dinâmico e vamos falar um pouquinho sobre o residual italiano. Critério francês. No critério francês, centra no estudo das normas jurídicas e atos complementares, também chamado de critérios legalista, exegético, empírico, caótico, das relações jurídicas. Centra no estudo das relações jurídicas entre a administração e o administrado. Do serviço público, centra no estudo das atividades entendidas como serviços públicos. Teleológico, centra o estudo das atividades que o Estado desempenha para atingir seu fim. Hierárquico e orgânico. Direito constitucional estuda os órgãos superiores de governo e o direito administrativo, os órgãos inferiores da administração pública. Residual italiano centra no estudo do poder executivo apenas excluindo a atividade administrativa do legislativo e judiciário. Essas teorias influenciam os autores no momento de definir o que é direito administrativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as relações do direito administrativo. Relações do direito administrativo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a relação direito administrativo, exemplos de regulação de direito administrativo, relação entre a administração direta e as pessoas da respectiva administração indireta, Secretaria de Justiça, PROCON, relação do Estado e os particulares participantes de uma licitação, há vínculo específico com a administração, relação entre o Estado e a coletividade, quando concretiza o poder de polícia sem a necessidade de vínculo específico. Seja qual for a relação, porém estará ela sujeita a um regime próprio e específico, o regime jurídico administrativo de direito público, sempre com o embasamento constitucional. Conexão do direito administrativo com outros ramos do governo, ramos do direito, com o direito constitucional. Os princípios constitucionais da administração pública estão na Constituição Federal. O direito administrativo é o lado dinâmico do direito constitucional. Carvalho Filho. Na Constituição Federal de 88 estão os limites do Estado, no artigo 5º. Regime dos servidores públicos, licitações, desapropriação, serviços públicos, concessões. Com o direito processual, o direito administrativo se relaciona uma vez que o processo administrativo e a administração pública em litígio judicial necessitam seguir as regras da ampla defesa e do contraditório, do duplo grau de jurisdição. Com o direito penal, crimes contra a administração pública, conceito de funcionário público para fins penais, lei de abuso de autoridade, além das normas penais em brancos preenchidas por decretos administrativos, lei de drogas, estatuto de desarmamento, também com o direito tributário a matérias conexas e relacionadas. Uma delas é a que outorga o poder público o exercício do poder de polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerada por taxas. Artigo 145, 2, Constituição Federal. Artigo 77 e 78 do Código Tributário. Direito do trabalho se conecta com o direito administrativo porque as normas reguladoras da função fiscalizadora das relações de trabalho estão integradas no direito administrativo e também ao Estado administração. É permitido o recrutamento de servidores pelo regime trabalhista aplicando a CLT, com o Código Civil e Empresarial, que trazem as regras gerais dos contratos e também com o direito urbanístico,
que, objetivando o estudo, a pesquisa e as ações de política urbana, contém normas tipicamente do direito administrativo. Poderia até mesmo dizer, sem receio de errar, que se trata do verdadeiro subsistema do direito administrativo, o Estatuto da Cidade, Lei número 10.257, de 10 de setembro de 2001, dispõe sobre vários instrumentos próprios desse ramo, com as licenças e obrigações urbanísticas, o estudo prévio de impacto de vizinhança, etc. Agora, pessoal, vamos avançar para esse segundo tópico. Veja aqui, ó, fontes. Vamos estar vendo o terceiro tópico aqui, pessoal, sobre as fontes do direito administrativo. Então, fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Normas, Constituição Federal de 88, leis, decretos, jurisprudência, doutrina e costume. A Constituição Federal de 88 e a legislação são as principais fontes do direito administrativo. Porém, a Constituição Federal de 88 possui muitas cláusulas jurídicas indeterminadas, como princípios da administração, cujo o conceito é preenchido pela doutrina e pela jurisprudência. Vamos ler um pouquinho agora sobre os costumes. Em razão do princípio da legalidade, os costumes são fontes secundárias. Em algumas situações concretas, os costumes de repartição podem influir de alguma forma nas ações estatais, inclusive ajudando a produção de novas normas. Dizem costumes a rejeição uniforme de determinado comportamento, que é visto com exigência legal. Vamos ler um pouquinho sobre o STF, sobre a ADI 5404, Distrito Federal 9/3/2023, a ementa. Direito constitucional e administrativo, ação direta de inconstitucionalidade, lei federal, subsídio, percepção de adicionais, procedência parcial. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para exercício de função inerentes ao cargo configura verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre fundamento de isonomia, súmula vinculante número 37. Por outro lado, o regime do subsídio não é hábil afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizada pelo eventual ultrapassagem e quantidade remunerada pela parcela ADI 5.114. Pedido parcialmente procedente. Tese: o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerente ao exercício de cargo, mas afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Agora vamos falar um pouquinho sobre a doutrina majoritária, classifica as fontes de direito administrativo como fonte primária. Lei, algumas doutrinas elencam a súmula vinculante como fonte primária também. Fonte secundária, jurisprudência, doutrina e costume. Então, a fonte primária basicamente vai ser a lei. Em algumas doutrinas, eles vão aceitar a súmula vinculante. Mas, via de regra, fonte primária é a lei. Se o examinador forçar na prova lá, súmulas vinculantes, beleza, pode aceitar. Beleza? Agora, fonte secundária, jurisprudência, secundária, doutrina, secundária, costume, secundária. Agora vamos falar um pouquinho sobre o regime jurídico do direito administrativo. Celso Antônio Bandura Mello, o regime jurídico administrativo se baseia em dois princípios magnos, ou supraprincípios: supremacia do interesse público sobre o interesse privado, indisponibilidade pela administração pública do interesse público. Há duas acepções
de interesse privado público, interesse público primário e interesse público secundário. Irene P. Naora. Interesse públicos primário são aqueles que a administração deve perseguir no desempenho genuíno das funções administrativas, uma vez que abarcam os interesses da coletividade como um todo, o bem-estar geral ou comum. Interesses secundários são os interesses imediatos de amparo administrativo, independente dos interesses da coletividade. Geralmente são interesses fazendários relacionados com o incremento do erário. Pessoal, agora nós vamos avançar para esse tópico aqui, ó, evolução histórica. Nesse segundo tópico, vamos conversar agora sobre um pouquinho sobre a evolução histórica. Então, a evolução histórica do direito administrativo. Direito administrativo como disciplina autônoma é recente, pós-Revolução Francesa, em que houve a ruptura do Estado absolutista e das monarquias para o Estado de Direito. A atividade administrativa sempre existiu, porém não necessitava de regulamentação administrativa, porque o Estado absolutistas não se submetiam aos princípios da legalidade. Vigia o princípio da irresponsabilidade. T. King no Urok. Direito administrativo surge sobre as cinzas quentes do realismo. A sua certidão de nascimento é de acordo com o parecer de Zanobini, a lei de 28 pluviose do ano 1800 no calendário gregoriano, que deu feição jurídica à administração francesa. Caio Tácito, Revista do Servidor Público, março de 1955, página de 536 a 540. Também vai estar nessas páginas o episódio central da história administrativa do século XIX. Século XIX, só lembrando, vai do ano 1801 a 1900. É a subordinação do Estado ao regime da ilegalidade. A lei, como expressão da vontade coletiva, incide tanto sobre o indivíduo como as autoridades públicas. A liberdade administrativa cessa onde o princípio da vinculação legal. O executivo opera dentro dos limites traçados pelo legislativo, sob a vigilância do judiciário. Evolução histórica do direito administrativo. Método exegético de interpretação usado no estudo de textos legais e que se concentra na maneira pela qual a lei ou regulamento foi redigido pelo legislador. Trata-se de uma interpretação literal do estudo jurídico, o que raramente implica dar significado derivado do gramaticalmente escrito. Partindo do exame da jurisprudência para a construção científica do direito administrativo, a escola francesa se caracteriza pelo emprego do método exegético. Lafarrière escreve ainda que no século passado, com a ajuda da jurisprudência, devem ser buscar os elementos de solução jurídica e completar esse trabalho de análise com uma síntese que condense e firme a doutrina, acentuando as tendências. Gaston Gezé assinalou recentemente em prefácio a tradução argentina de seu notável tratado, que o direito administrativo francês é uma criação do Conselho de Estado, atuando como tribunal administrativo. Marcel Aline, entre outros, alude à disciplina como um direito administrativo, um direito jurisprudencial. Vou pegar. Não, se eu posto esses vídeos, depois eu passo eles, não. Ah, tá. Não, aí meus vídeos iam ficar... Vem com 500 visualizações. Segura. Continuando, há países como a França que possuem Tribunal de Justiça Administrativa autônomos, que resolveram as lides
de natureza administrativa, com duas jurisdições separadas, a contenciosa judicial e o contencioso administrativo. Modernamente, porém, é pacífica a autonomia de direitos administrativos como ramo especial do direito público, com objetivo próprio e distinto do direito constitucional. A sua importância prática aumenta, por outro lado, dia a dia, com a crescente intervenção do Estado na ordem econômica e social, limitando e ordenando no interesse da coletividade os excessos do individualismo liberal que conduziu no estágio atual do capitalismo à formação dos poderes privados acima do Estado. Nesses textos sobre a evolução histórica do direito administrativo, Caio Tácito expõe as principais fontes do direito administrativo, lei, jurisprudência e doutrina. Ainda sobre a evolução histórica do direito administrativo, direito romano. Já encontravam títulos das aquisições do direito público. No digestos, normas sobre feiras, mercados, expressões do poder de polícias, voltado à vigilância sanitária sobre cargos públicos, serviços públicos. Idade Média. No feudalismo, o senhor feudal não se submetia a um sistema jurídico administrativo, mas sim às regras de seu próprio feudo. Estado absolutista. A vontade do soberano era a última expressão da lei. A morada absolutista representava Deus na terra e seu poder era limitado. Evolução francesa. A jurisprudência da administração pública é fruto do liberalismo político advindo da Revolução Francesa, em que se impõe o princípio da legalidade. Direito administrativo clássico, obediência escrita ao princípio da legalidade, primando pelo interesse da administração, o que relegava o interesse social num segundo plano. Direito administrativo contemporâneo, harmonização da legalidade com outros princípios da moralidade, interesse público para que a atuação administrativa, além de legal, seja moral e justa. O novo direito administrativo atua não só na legalidade, mas com a juridicidade, colocando o administrador público no papel que se opõe ao imobilismo ou o automatismo de pensamento tradicional do servidor público. O escopo do direito administrativo contemporâneo é conciliar o entendimento simultâneo da aplicação das leis e do princípio da administração com os critérios de eficiência e economicidade, além da consagrada legalidade. Visa substituir o modelo burocrático da administração pelo modelo gerencial, caracterizado pelo abrandamento do controle dos processos e uma atenção maior no controle dos resultados, ou seja, autonomia com responsabilidade. Ao realizar uma análise crítica sobre os institutos administrativos, amparado numa nova hermenêutica de interpretação do direito e o clamor das mudanças sociais, a administração pública progrediu no sentido de dar sustentação aos seus atos, não só no cumprimento das formalidades legais, mas na ponderação principiológica voltada para os cumprimentos da finalidade e interesse público. O novo direito administrativo, o conceito primário da legalidade, em que basta ao gestor dar simples cumprimento de regras isoladas, não serve mais. Baseado na legitimidade social, o administrador deve partir para a obediência da finalidade do direito. A interpretação do direito administrativo aponta para sentidos diretamente opostos ao que era feito anteriormente pelo administrador público. Se antes se louvava o primado da supremacia da unilateralidade da administração frente ao administrado, hoje se busca a interpretação do direito administrativo pelo senso bilateralidade. Pessoal, então, finalizando aí
sobre o tópico o conceito, as fontes e a evolução histórica. Nesse primeiro momento, foi concentrado nossos estudos no conceito, na evolução histórica e nas fontes. Beleza. Conceito, lembrar sempre do professor José dos Santos Carvalho Filho, ele traz um conceito de direito administrativo. Lembrar também do professor Eli Lopes Meireles, traz um conceito muito aceito aí de direito administrativo. E o conceito também da Maria Silva Zanella de Pietro, sobre o conceito administrativo, saber a finalidade, né? A finalidade do direito administrativo, que é proteger o interesse público, saber o que é interesse público, né? Aí quem nos ajuda é o professor Álvaro Lazzani, que fala que o papel do Estado é fazer convergir o interesse particular para o interesse público, de modo a se alcançar o bem comum, seja pela imposição de tributos, pelo exercício do poder de polícia e regulamentação de toda a natureza. E avançando um pouquinho, aí temos os critérios definidores sobre o direito administrativo, onde foi falado do critério francês, sobre o critério das relações jurídicas, o critério do serviço público, o critério teleológico, foi falado também sobre o critério do hierárquico orgânico, o critério também do residual italiano. Beleza? Aí nós avançamos, falamos sobre as relações do direito administrativo, né? Exemplos de regulamentação do direito administrativo, relação de alimentação diretas e as pessoas da respectiva administração indireta, foi dado o exemplo da Secretaria de Justiça e o PROCON, exemplo de regulamentação direta da administração, relação entre o Estado e os particulares, participantes de uma licitação, a um vínculo específico com a administração. E demos o exemplo também da regulamentação do direito administrativo, que foi a relação entre o Estado e a coletividade, quando concretiza o poder de polícia sem a necessidade de um vínculo específico. Então, exemplos de regulamentação do direito administrativo, seja qual for a relação, porém estará ela sujeita ao regime próprio e específico, o regime jurídico, administrativo do direito público, sempre com embasamento constitucional. E a conexão do direito administrativo com outros ramos. Aí a gente falou, nós falamos sobre a conexão com a Constituição Federal de 88, conexão com o direito processual, conexão com o direito penal, conexão com o direito tributário, conexão com o direito do trabalho e conexão com o direito civil e empresarial. E aí, seguindo mais um pouquinho, falamos sobre as fontes de direito administrativo. Fontes de direito administrativo são as normas, Constituição Federal, leis, decreto, jurisprudência, doutrina e costumes. Beleza? E falamos um pouquinho sobre o STF, a ADI 5404, Distrito Federal de 9/3/2023, ementa direito constitucional e administrativo, ação direta de constitucionalidade, lei federal, subsídio, percepção de adicionais, precedência parcial. Maravilha. A doutrina majoritária classifica as fontes do direito administrativo. Aí, importante, o que é fonte primária, o que é fonte secundária de direito. Fontes são leis, costumes, jurisprudência, súmulas, beleza? Mas as fontes primárias, o que são? Vai ser as doutrinas e aceita também as súmulas. Alguns estudiosos, alguns doutrinadores, eles aceitam as súmulas. E as fontes secundárias entram a jurisprudência, entra a doutrina e entra costumes. E avançando um pouquinho mais, falamos sobre o regime jurídico de direito administrativo, né? Celso Antônio Bandeira Mello, o regime jurídico administrativo se baseia em dois princípios magnos ou supraprincípios: supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade da administração do interesse público. Então, há duas percepções de interesse público: interesse público primário e interesse público secundário. Lembrando, interesse público primário, interesse público secundário. O que vem a ser interesse público primário? São aqueles que a administração deve perseguir no desempenho genuíno das funções administrativas, uma vez que abarcam os interesses da coletividade como um todo, o bem-estar geral ou comum. Interesses secundários são interesses imediatos, de amparo administrativo independente dos interesses da coletividade, geralmente são interesses fazendários relacionados com o incremento erário.
E falamos um pouquinho sobre a evolução histórica do direito administrativo, né? O direito administrativo como disciplina autônoma é recente, pós-Revolução Francesa, em que a ruptura do Estado absolutista e das monarquias para o Estado de Direito, onde na revista lá, Caio Tácito, na revista do Servidor Público, que foi publicada em março de 1955, vocês vão ter acesso à página 536 a 540, vai falar um pouquinho sobre o direito administrativo, sobre a evolução. E aí, lembrando, a evolução histórica do direito administrativo, leia mais um pouquinho, né? Nesse texto, né, sobre a evolução histórica do direito administrativo, Caio Tácito, naquela revista que eu falei para vocês, mencionei a fonte, expõe as principais fontes de direito administrativo, lei, doutrina e jurisprudência. Avançando um pouquinho, evolução histórica, aí nós voltamos lá para o direito romano, evoluímos até a Idade Média, passamos pelo Estado absolutista, passamos pela Revolução Francesa. Aí avançamos um pouquinho, direito administrativo clássico, avançando mais um pouquinho, direito administrativo contemporâneo. Então tudo isso foi ministrado na aula. Pessoal, então, finalizando hoje, falamos sobre o conceito, a evolução histórica e a fonte do direito administrativo. Tá bom, pessoal? Num próximo momento eu quero trazer para vocês questões, né? De que forma o examinador pode cobrar o conceito do direito administrativo na nossa prova, no concurso público, de que forma o examinador pode cobrar a evolução histórica do direito administrativo e de que forma ele pode cobrar as fontes do direito administrativo. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a participação de vocês, tá bom? Márcio Marçal, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal, tá bom? Deixa um comentário também. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.